Voltando ao raciocínio, nós estávamos falando sobre como que se faz para progredir, para prosperar, para sair da mediocridade da vida que a maioria das pessoas não tem o que querem. Eles não conseguem entender ou alcançar ou chegar no conhecimento para alcançar o que as pessoas querem realmente. Todo mundo hoje na internet, na igreja, em qualquer outra religião, eles estão sempre vendendo um produto, que esse produto é milagroso e tal. E tem gente que tem muito conhecimento, que eu sei que tem, ele sabe disso, porém ele está sempre enrolando as pessoas, sabe? Tem muitas pessoas que estão vendendo um código isso, aquilo, só que ele não fala a verdade para você. Ele não te fala a real o que acontece por trás do jogo, como que funciona para ganhar dinheiro. Porque geralmente você foi para uma escola pública, estudou muito, você, né, é uma pessoa de classe baixa, mas quem já é classe alta, de média para cima, que já vem de famílias bem estruturadas, esse conhecimento eles têm, muito conhecimento. Então são famílias mais estruturadas que conseguem dar um conhecimento maior para os seus filhos, para as suas famílias, e possivelmente então as decisões que eles venham a tomar são decisões mais assertivas, mais certas, mais finas e refinadas. O que vai acontecendo? A gente vai pesquisando, né? Agora com o avanço da internet e toda a tecnologia, eu vim estudando e vim pesquisando e fui buscando conhecimento. E eu cheguei num ponto em que, como eu falei em vídeos anteriores, eu passei por igreja, passei por religião de matriz africana e eu adquiri muito conhecimento. Eu acho que valeu a pena esse conhecimento por ter passado, né? Apesar desses lugares serem lugares aprisionadores de mente, eles aprisionam as pessoas e ali acaba que você ficando numa corrente, preso, sem conseguir se desvencilhar, né? A não ser que você busque o conhecimento e aí sim você vai conseguir entender o que eu estou te falando aqui. Bom, eu não quero enrolar, eu quero ensinar você realmente a criar o que você quer, a ter aquilo que eu chamo de o manual da prosperidade. Né? Eu nomeei assim esse conhecimento que eu fui adquirindo com algumas pessoas, com a internet, e eu comecei a co-criar minha realidade de uns 6 meses, um ano para cá, e em 2 meses eu avancei uns 6 meses da minha vida. Eu consegui dar um salto na minha vida em 2 meses, assim, muito significativo. Então, assim, a gente começa a ressignificar, dar um novo sentido para as coisas. Você começa a ter um prazer de viver. Você acorda na manhã e você tem prazer de estar vivo. Você quer viver todos os dias. Então, assim, ó, muitas das vezes as pessoas acordam, né, e não tem vontade de sair, não tem vontade de trabalhar, tá com depressão, com problema de ansiedade, e muita gente que tem esses cursos terapêuticos e tudo mais, eles cobram o horror, né? Eles cobram o olho da cara para dar ali, vamos dizer assim, um paracetamol, sabe? Dá só uma náusea, eu tô engasgando aqui para falar, tá? Um analgésico para a pessoa, né? Eles simplesmente só minimizam a dor. Eles não vão no problema e não te trazem resultados, porque eles querem lucrar em cima, né? Tá cheio de gente querendo ganhar dinheiro aí em cima de boas pessoas, de boas índices, né? E eles fazem isso com perfeição, né? Só tratando o superficial. Qual que é o exemplo que eu vou te dar aqui? Quando você quer ter uma boa colheita, uma boa produção, você vai cuidar sempre da raiz. Você vai chegar o adubo na raiz, você vai tratar da raiz. Então, geralmente a árvore vai crescer ou a fruteira e ela vai dar bons frutos, porque você cuidou daquilo que não se vê. É a mesma coisa a parte interna. A nossa parte interna, quando você começa a entender que você é feito de energia, que tudo que existe no mundo é feito de energia, toda essa energia condensado se torna massa, mas no final nós somos universo. Então, quer dizer, nós somos únicos, né? Nós somos unidos, né? Existe uma
união de energia. Então tudo já existe no tempo e espaço, que a gente chama. Então tudo existe, todas as partículas de tudo que você imagina, de tecnologia. Então só por essa tecnologia, ondas de rádio, TV, internet, celular, só existe porque isso já existe no campo energético. Então isso foi materializado de alguma maneira, alguém criou um sistema, né, e foram melhorando-se as máquinas, mas tudo isso no campo de energia já existe. Simplesmente a gente não vê porque está em uma frequência e em uma dimensão diferente da nossa. Isso significa que não é porque você está assistindo a SBT que a Globo e a Record não existam. Você está apenas em um outro canal. Você vê aquele canal, mas se você mudar de canal, você vai ver que a Globo e a SBT, elas estão ali, que a Record está ali. A rádio é a mesma coisa. Se eu te mandar uma informação na 95.7 e você tiver na 98.5, então você não vai me entender e você não vai me ouvir, porque eu estou em uma frequência menor que a sua. Então quer dizer, todas as rádios coexistem ao mesmo tempo, porém elas estão cada uma em suas devidas frequências, né? Uma rádio está em uma frequência acima, outra abaixo, e é isso que você vai começar a entender aqui. Nós vamos falar muito de frequência, vamos falar muito de cocriação, nós vamos falar muito de manifestação, física quântica, tudo que você não entende. Por que que um padeiro, por exemplo, né, um cabeleireiro ganha tão pouco? Por que que essas pessoas que trabalham, um pedreiro, ganha pouco? E por que que um físico atômico, né, um cientista atômico que entende de átomos, prótons, elétrons e nêutrons, que produz, né, engenharia atômica, ganha muito dinheiro? Por que que eles pagam muito para essas pessoas? Porque eles entendem de física, eles entendem de prótons, elétrons, nêutrons, de tudo que se envolve energia. Então isso tem muito valor. Quando você começa a entender essas coisas, você vai aprender a co-criar sua realidade como energia. Então o que você vai aprender aqui comigo é manipular essas energias. Como manipular a energia corporal, o seu corpo tem energia. Um exemplo assim, quando você vai na cozinha, você pega lá, fazer arroz, feijão, ovos fritos, carne com manteiga e cebola, você está manipulando a energia para tratar do seu corpo físico, para alimentar o seu corpo físico. Como você tomar água, você está tomando a energia, né, vital da água. E aí essa energia serve para alimentar o seu corpo energético físico. Assim também, isso, né, numa brincadeira, isso pode ser chamado de macumba. Você fez uma macumba para você mesmo, entendeu? Então é uma manipulação de energia. Na religião afro-brasileira se faz manipulações de energia para se obter o que quer. Na religião evangélica também manipula-se energia, porém de outros nomes, de outras formas diferentes, né? É um pouco diferente a manipulação energética. Mas tudo envolve energia porque nós somos uni, né? Então nós estamos dentro do corpo de Deus, vamos dizer assim, né? Nós estamos dentro do campo quântico. Como que eu entendo e como que eu vejo o campo quântico? Como que eu sei? Eu vou pegar dois ímãs, por exemplo, em um lado eles vão se juntarem. Porém, se eu virar eles ao contrário um do outro, eles vão se repelirem. Ali é o campo quântico. Ali é a forma que você vê o campo quântico agindo. Esse campo quântico é o que as pessoas chamam de Deus, é o que as pessoas chamam de espiritualidade, porque está tudo no campo quântico, né? Tudo que você tem no seu corpo está ressoando com esse campo quântico, que é um espelho, é como se fosse um espelho. Quando a gente olha para o espelho, você está refletindo o campo quântico. Então, quando eu olho para o espelho, ele reflete aquilo, os meus gestos, a minha forma de expressão, tudo que eu fizer de sentidos, gestos, expressões, por espelho ele vai refletir de volta para mim, ele me mostra a minha face, o que realmente eu sou. Quando você começa a entender essas coisas, você começa a entender o poder de manifestação que te foi dado. Aí entra todas as questões religiosas que você não entendeu nada que nenhuma religião te ensinou, que é o que Cristo falava e ensinava na época, que é
ele dizia assim, que quem crer fará as obras maiores do que eu faço. E você tendo fé e crendo, e disser para uma montanha, saia daqui e se jogue no mar, pronto, isso vai acontecer. Vocês são deuses, vocês são deuses. E ninguém entendeu nada do que ele disse. E aonde que está essa força, esse Deus que a gente não vê as pessoas saindo de cadeira, entrando de cadeira de roda numa igreja sendo curada, a pessoa que entra na religião e sendo curadas? Porque na verdade ela não entendeu que ela é Deus, que ela é a criadora do seu universo, da sua realidade, do seu mundo mental. Então cada pessoa tem uma forma de dinheiro, de família, tudo isso no seu mundo mental. Então existe vários mundos paralelos, várias realidades paralelas que cada pessoa cria na sua própria mente. Agora, no nosso mundo físico, a gente tem a criação do mundo paralelo da IA, que você dá um comando e ela executa o comando por você. O campo quântico é a mesma coisa, porém você tem que entrar nesse estado de vibração quântica e ressoar com o campo aquilo que você quer, e automaticamente é como se fosse um IA, ele vai te fornecer todos os dados, as informações no mundo físico. Só que existe um atraso da nossa realidade para a realidade energética, porque a gente vive no passado. A gente vive mais no passado do que no presente. Porque quando você, vamos dizer assim, fala agora, já é passado. Tudo vai ficando no passado. Então você tem que tomar conhecimento no presente, mudar as coisas no presente e aprender a vibrar as energias no presente, ressoar com o campo, e aí as coisas vão acontecendo porque essas coisas já aconteceram no campo quântico e aí elas vão refletir no mundo físico e vai trazer aquilo que você quer, seja carro, casa, apartamento. Então tudo isso se chama ressonância. Então é ressoar com aquilo que você quer. Eu vou te contar uma história aqui. Ó. Quando eu era mais jovem, eu queria ser pedreiro. Né? Eu era servente, eu trabalhava em uma empresa como servente, como pintor, auxiliar de pintor. E aí eu falei, não, eu quero ser pedreiro, não quero ser só servente. Aí eu comecei a procurar informações de ser pedreiro, observar os pedreiros, comecei a comer bem rápido durante o meio-dia e bater massa pro pedreiro ali enquanto ele estava descansando, pro empreiteiro, e pronto, comecei a me ver como um pedreiro. E comecei a botar aquela imagem na minha cabeça que eu ia ser um pedreiro. E eu afirmei para mim, pronto, em pouco tempo eu me tornei pedreiro. E olha que para ser pedreiro não é fácil. O cara tem que ralar muito, tem muito conhecimento para ser um bom pedreiro. E aí passei a ser pedreiro, a sentar tijolo, a fazer reboco, né? Pedreiro faz de tudo um pouco, fazer caixaria, fazer muro. Comecei a pegar uns servicinhos aqui e ali, comecei a trabalhar com uma empresa. Falei, poxa, não quero ser só pedreiro, quero ser mestre de obras. E aí comecei a buscar informação, fui atrás, fiz um curso de mestre de obras. E aí eu comecei a me sentir como mestre de obras. Comecei a colocar na cabeça que eu queria ser mestre de obras. E aí arrumei um emprego onde eu pude experienciar, ler projetos, executar a obra. E comecei a vivenciar aquilo na prática. E tudo foi acontecendo conforme eu queria. E aí eu falei, poxa, mas eu não quero ser só mestre de obras. Eu falei, eu quero ser mais que mestre de obras. Eu quero ser um empresário, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ter uma empresa, eu quero ser alguém bem sucedido, eu quero ter dinheiro, eu quero poder estar junto com a minha família, eu quero ter tempo, que eu acho que é o mais importante. Hoje o mais importante, o ativo mais valioso é o tempo, porque tudo é criado para roubar o seu tempo, para não ter tempo de você pensar, para não ter tempo de você evoluir. A internet faz isso, ela rouba o seu tempo, para você ficar fudido, ficar ferrado. Então comecei a me imaginar como um empresário e fui buscando isso até me tornar um empresário, até abrir o meu CNPJ, até eu criar um volume, até eu produzir mais e até eu ter pessoas trabalhando comigo, e tudo isso é realidade, tudo isso é aqui e agora. Então
eu descobri como que manifesta essa realidade sem fazer força. Porque qualquer negócio que você abra hoje, qualquer coisa que você faça para encontrar pessoas, você tem um esforço muito grande fisicamente falando. Mas as grandes corporações, os grandes sábios, os grandes mestres sabem que não precisa disso. Que você é Deus em um corpo humano, é uma consciência ilimitada, com tudo que você precisa, nada te falta. A primeira coisa que você tem que entender que essa graça que a igreja prega, que você vive na graça e eu vivo na graça, então, essa graça não é uma graça religiosa, não é dessa forma. Você realmente recebe uma graça divina, que é só acessar a graça. Vamos chamar assim. Por quê? Porque o seu cabelo cresce e é de graça, né? As suas unhas crescem e você não tem controle de dizer não vai crescer. Né? Seu cabelo cresce e você não tem como dizer que ele não vai crescer. Ele vai crescer, é natural. Isso é uma graça, vamos dizer. Isso é de graça. Isso cresce naturalmente. Assim como as plantas, o mato, as árvores, as folhas, né? Tudo frutifica, tudo existe em abundância. A água existe em abundância, o ar existe em abundância. Então você começa a entender essas coisas, entra o ponto-chave da questão. Você só precisa pegar. Você pausou? Não? Você só precisa pegar e fazer o quê? Entender que o primeiro ponto é a gratidão. Você começa a parar de pedir as coisas. Porque dentro do conceito da física quântica, dentro do conceito de Deus manifesto, que você é, dentro do Deus que a gente acredita que exista, e a gente está dentro dele, nada fora dele, está tudo dentro, nós estamos dentro do corpo dele, vamos dizer assim, que ele criou, que é uma consciência que se expande, que evolui em todo o tempo, a gente precisa crer que tudo já está acontecendo aqui agora. E essa consciência, ela se expande e você também precisa se expandir como pessoa, como consciência. Nesse momento, você precisa entender que a gratidão é a chave da expansão. Você precisa parar de reclamar. Você precisa entender que o primeiro ponto é grato, se sentir grato. Se você se sentir grato, aqui começa a virada do jogo. Esse é o primeiro ponto da chave. Então, tem gente que fala, pegou o código? Agora eu vou revelar para você os verdadeiros códigos, os verdadeiros motivos do romper da semente, que todo mundo tenta entregar para você de uma forma velada, sem falar a verdade, do real motivo, né, de você não estar numa vida boa, não ter o que você quer, não criar o que você quer, não ter talvez um emprego que você gostaria de ter, porque você está sempre delegando essa responsabilidade. O que você faz? Você vai na igreja e pede para Deus, me arruma um emprego, oh Deus, e você está pedindo. Aí você vai na Umbanda, na Quimbanda, me arruma um emprego porque eu não tenho, pede pro Espírito e tal, aquela coisa toda, loucura, eu quero dinheiro, eu quero casa, carro, apartamento. E você luta e não recebe. E as pessoas que estão ali, o pastor está andando de carrão, o pai de santo está uma vida boa, tem dinheiro no banco, porque você está dando, um dos motivos é porque você está dando a tua sorte para eles, né? O seu dinheiro é a sua sorte. Então você está dando a sua sorte para eles e com isso eles estão ficando bem de vida. Né? Então entra ali o charlatanismo, né, no meio de toda essa questão para tirar teu dinheiro, para tirar a tua sorte. Primeiro ponto, se desligue de qualquer religião que você vá. É muito importante isso. Você entender o princípio da neutralidade. O conceito de ser neutro. O conceito de você se desligar de qualquer religião. Respeitar as religiões é importante. Elas vão coexistir e habitar com você. Só que desse ponto para frente, você vai precisar romper. Você vai precisar deixar esse conhecimento e, como Cristo falava, e renascer de novo. Aquele que não nascer de novo e de novo e de novo, tanto no conhecimento quanto em reencarnação, para adquirir o conhecimento necessário, para entender o que você veio fazer aqui, você não vai evoluir. Por quê? Você precisa entender um conceito de evolução. Tudo se expande, nada é fixo,
Nenhum conhecimento que você adquiriu lá, ele é um conhecimento fixo. Porque o conhecimento de hoje já é passado. As novas gerações, elas vêm evoluindo e tudo muda o tempo todo. Uma decisão que você tomar agora, amanhã já muda. Por exemplo, assim, ó, se você vai na igreja, eu escutei uma palavra que tal, tal, tal. Se você toma uma decisão de ir embora da tua cidade que você mora hoje, amanhã já mudou totalmente seu destino, teu futuro, porque você tomou uma escolha que já determinou tudo. Se você vai num tarólogo, num pai de santo, e joga carta, e joga búzios, e faz isso, faz aquilo, aí ele vai te falar o que está no teu campo energético agora. Né? No máximo 3 dias, mais que isso não. Por quê? Porque essas energias estão presentes no ar. Aí ele vai te falar, mas se amanhã você tomar outra decisão que não foi aquela que você viu no jogo, já mudou tudo. São infinitas possibilidades. Entra num campo de infinidades e de possibilidades. Então você é quem determina. No final da história, eles sempre querem que você delegue, né, a culpa a alguém. Se as coisas dão errado na sua vida, é porque você está jogando a culpa em alguém. Você está colocando a responsabilidade no pastor, no pai de santo. Você tem que puxar a responsabilidade para você, assumir que você é Deus, criador da tua realidade, entender o jogo. Quando a Bíblia fala assim que vocês são deuses, nós somos deuses, você é capaz de criar outro ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Veja bem, se você tem um filho, uma filha, você é um Deus criador da sua realidade. Ele não é sua imagem, sua semelhança, não é igual a você? Você não co-criou com a sua esposa? Com a pessoa que está ao seu lado? A imagem e a sua semelhança? Você não entende o quão poderoso isso é? Você deu a vida a uma pessoa, você gerou um outro ser humano. Só que tudo isso é omitido. Por quê? Porque eles querem que você viva em distração, eles querem te enganar, o mundo quer te enganar, as pessoas querem te manter presas, entendeu? Porque você é uma vaca leiteira que dá resultado, lucro, dinheiro, você tem energia vital, elas querem sugar essa energia vital sua, entendeu? As energias baixas também querem sugar suas energias vitais. Quando alguém fala, tá na igreja, tá com demônio, tá com não sei o que, na macumba é a mesma coisa, tá com quiumba, pegou não sei o que, foi lá num outro terreiro, pegou não sei o que, tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Essas energias existem, só que você não é Deus de si próprio. Quando você endeusa alguma coisa, se você disser, isso aqui é um Deus para mim, então é um Deus para você. Ele está dentro do seu mundo como seu Deus. Se você dizer para qualquer espírito, pombogira, Exu, para qualquer um dizer, esse aqui é o meu Deus, é um Deus para mim. Pronto, ele é um Deus para você. Você tornou ele Deus. Agora, se eu olhar para mim, para você e dizer, nós somos Deus, eu sou Deus de mim mesmo, aí muda o jogo. Você vai entender como que o jogo vai mudar. Como que eu te falei no começo sobre a abundância, sobre a gratidão. Quando você começa a sentir esses pensamentos, tudo isso vai começar a melhorar na sua vida. Os sentimentos que você tem geram seus pensamentos. Todo sentimento gera pensamento. Então, assim, quando você está com raiva, você está com um sentimento de raiva, você gerou pensamentos, química. Esses pensamentos vão gerar outros sentimentos químicos que vão espalhar por todo o corpo e vão gerar quimicamente algo no seu corpo e você vai passar a sentir aquilo com mais intensidade. Quanto mais você foca, mais intensidade você tem naquilo ali. Se você está feliz e gera sentimentos de felicidade, o seu cérebro vai gerar pensamentos de felicidade. Ele vai te trazer sentimentos e pensamentos. Então tudo isso vai começar a gerar sentimentos. Só que você não sabe que o seu corpo está vibrando. O seu corpo ele está vibrando, ele está em ondas. O mar é a mesma coisa. As ondas bate e volta, está sempre vibrando, sempre ondas. E aí, quando você não entende isso, inconscientemente, o que as pessoas chamam de milagre, aconteceu um milagre, ou lá no terreiro você conseguiu conquistar o que você queria, nada mais, nada menos, foi você próprio que criou aquilo.
Foi você que manifestou aquilo ali. Na igreja eles vão falar que foi um milagre, que foi Deus, e isso, aquilo. Existe um monte de desculpa, menos você. Quando você erra, não foi você que errou. Foi o diabo, foi Deus que te castigou. Então é sempre um conjunto de falsas crenças que te limita, que te bloqueia, que te deixa parado no tempo, que faz você procrastinar e não alcançar nada. Então, quando você sai dessa limitação, desses pensamentos limitantes, você quebra essa junção, essa realidade. Cara, eu estou entregando o jogo aqui para vocês. Cara, eu estou entregando um negócio aqui que é guardado às 7 chaves. 7 chaves. Quem tem esse conhecimento não passa, as pessoas não querem que você saiba disso. Eu estou te falando um negócio aqui que, cara, é incrível, é incrível. E eu, mediante as pesquisas, fui entendendo como esse jogo funciona. E ninguém vai te falar isso aqui. Ninguém. Poucas pessoas vão te falar. As únicas pessoas que vão te falar isso aqui, eu já vou te indicar para que você possa estudar, seguir também. É Hélio Couto, tem um outro cara, um americano aí, que é o Bashar, que é um outro cara que dá umas dicas muito boas. Tem um outro cara americano, depois eu vou lembrar o nome dele, eu vou te passar para você pesquisar ele, mas só esses dois aqui já vai mudar muito a sua realidade. Vai mudar muito a sua vida. Como eu vinha te falando. Então todos os sentimentos, eles geram pensamentos. Esses pensamentos geram, né, um foco. Então tudo que você foca, você expande. Você cria expansão naquilo que você foca. Então assim, ó, quando você está num ambiente, por exemplo, assim, tem muita gente falando num restaurante e tal, e você tem alguém na sua frente conversando na mesa, automaticamente o seu cérebro foca naquela pessoa e você passa a ouvir aquela pessoa e o restante do barulho que está em volta diminui, o ruído, e você passa a ouvir melhor aquela pessoa, porque você focou ali naquele momento, para escutar o que aquela pessoa está dizendo. Então o teu corpo todo se adaptou àquele ambiente para focar, para ver o que aquela pessoa realmente está, né, querendo se expressar, porque existe muito ruído em volta. Então quando você aprender a silenciar o ruído em volta e focar no que precisa ser focado, você vai entender. Tem gente que olha para a realidade aqui, eu sei que é difícil, a pessoa olha para a realidade dela e fala, quando você faz aquela pergunta, aquela mesma pergunta que as pessoas fazem, como você vê a sua vida daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a pessoa olha e ela não vê expectativa nenhuma. A pessoa olha para a política, a pessoa olha para ela olha para o prefeito, ela olha para o coach, ela olha não sei para quem, ela não vê expectativa na vida dela. A maioria das pessoas estão nessa situação. A grande massa está nessa situação. Até médio, pequenas empresas, pequenos empresários estão nessa situação. Eles olham para si mesmos, eles não veem um método de evoluir, de romper, eles não encontram valor nas coisas. A vida se torna uma correria, uma loucura, é depressão, é ansiedade, é pressão, é cobrança, é água, é imposto, é luz, é aluguel, é isso, é funcionário, é a esposa, é os filhos. E tudo isso gera, cara, uma descarga de energia muito grande. E a pessoa tá sem rumo, não sabe o que fazer. E aí aí entram as viradas de chave. Se você começar a se questionar, como eu me questionei no começo, da onde eu vim, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, qual que é a minha missão, o que eu preciso fazer. Daí foi onde que eu comecei a virar a chave na minha vida, a entender, a me tornar Deus de mim mesmo, a ser um Deus aqui, co-criador da minha realidade, a transformar e a moldar o mundo conforme eu quero, conforme a minha política, o meu sistema. E aí tudo realmente começou a mudar. Então existem algumas técnicas que você faz que você começa a mudar a sua realidade. E eu quero ensinar isso aqui para você. Quero que você me ouça, não quero que você abandone esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante para a sua vida, para você, para a sua família. Eu sei que no começo poucas pessoas vão ver, mas depois as pessoas vão entender, elas vão começar no despertar e vão começar a enxergar tudo isso que eu estou falando, né?
Na verdade, o que eu tenho que imaginar e pensar é, eu sei que vocês já estão vendo, já estão entendendo, já estão compreendendo o conteúdo, já estão exalando a alegria de ver e sentir aquilo que eu estou falando, a co-criar a realidade. Na verdade, é assim que eu devo falar, né? Não supor, né? Colocar uma suposição. Na realidade, você já está vendo. Se você está aqui é porque você já está vendo. Então, o que você vai fazer de início? Agora, no começo, você vai fazer o quê? Você vai aprender tudo sobre os chakras e a energia corporal. É muito importante que você, como pesquisador, pesquise técnicas sobre isso. Tem um cara muito bom, ele tem uns cursinhos até gratuito. O nome dele é Saulo Calderon. Ele trabalha com projeção astral. Esse cara é fantástico. O que você vai fazer? Você vai trabalhar suas energias, aprender a movimentar as energias dos chakras no corpo. Você tem chakras nas mãos, nos pés, você tem pontos energéticos em todo o seu corpo. Então você tem o chakra do prazer, que é na parte sexual, você tem o chakra frontal, você tem o chakra coronário. Então todo o corpo é cheio de pontos de energia. Você vai aprender a movimentar essas energias, a trazer energia do pé à cabeça, da cabeça aos pés, da sua parte sexual para a cabeça, que é a mais importante, é a energia sexual. Essa é a energia mais importante do corpo. O volume maior de concentração de energia está ali, porque ali é a energia da criação. Então você vai aprender a trazer essa energia para o teu frontal e para a tua coroa. Você vai aprender a acumular energia. Com essas energias acumuladas, você vai conseguir co-criar a realidade que você quer. Então, a partir desse momento que você entender a trazer essa energia para o teu cérebro, você acumulou ali energia. Depois desse passo, desse pequeno passo que você deu, aí você já vai poder manifestar com mais facilidade o que você quer. Porém, existe um passo mais simples que precisa ser entendido para que as coisas funcionem com perfeição, que é a gratidão. Você pode, como um planeta ele é 70% de água, o seu corpo é 70% de líquido também, o que você vai fazer? Você vai pegar um copo, na igreja o pessoal vai falar que é oração, na outra religião também é oração, mas também é um encantamento, ou o padre diria água benta, né? Vai bendizer a água. Você pode pegar um copo com água, como esse aqui, ó, e aí você vai dizer tudo que você quer para a água. Antes de você deitar, você vai respirar fundo. Isso aqui é uma técnica para quem não tem fé, para quem ainda não acredita, para quem ainda não confia, ainda está meio em dúvida. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a água, tudo que você disser para a água vai ficar gravado na água. Tudo. Exatamente tudo. Tudo que você fala fica gravado no campo quântico, é a mesma coisa. Mas para a água, para facilitar o entendimento, vamos usar a água, porque a água ela tem rápida absorção e tudo isso vai ficar gravado nas tuas células. Então, ao acordar pela manhã, que é o ponto mais ideal, assim que eu acho, pode ser à noite, no momento de que você esteja mais relaxado, mais à vontade, você vai pegar a água, vai olhar para a água e vai dizer assim: eu sinto muita gratidão, muito amor, muita alegria. E aí você imagina uma bola no seu cérebro. Você pode imaginar que a gratidão é verde. Você pode falar e imaginar que a gratidão é verde. E aí você diz gratidão, amor e abundância. Tudo isso eu recebo agora. Tudo isso faz parte da minha vida. Faz parte do fluxo natural da minha vida. O amor, a abundância, a alegria. Então você pode falar isso para a água, mas você pode começar só com a abundância. A gratidão, principalmente a gratidão. Você tem que falar: gratidão. Eu sou grato por tudo que sou e tenho. Eu sou grato. Então, você tem que expressar gratidão. Quando você faz isso, você está vibrando, você está
gerando um sentimento. O correto você vai aprender ao longo do tempo a sentir no coração, a imaginar com a mente e expressar com o corpo e a vibrar com o corpo. E se você usar água, você vai estar potencializando mais ainda. Então você vai dizer: gratidão. Eu sou extremamente grato por tudo que tenho, por tudo que sou, por tudo que eu recebo. Eu sou grato. Eu tenho amor. Amor, gratidão e abundância. E para cada uma dessas palavras você pode colocar, né, uma imagem, uma cor, uma energia, para facilitar o entendimento. Quando você começa a sentir isso no coração, sentir no coração e ressoar, você vai começar a ressoar. O coração bate e a mente também ressoa. Essas energias, quando você aprender a pulsar essa energia no coração e na mente. Gratidão, amor, abundância. E ressoar isso, falando para a água, toda essa energia vai se acumular aqui, porque você está pondo energia. E aí você vai automaticamente beber a água e você vai receber tudo isso que você está dizendo. Por isso que eu falei antes que quando a pessoa recebe um milagre, aí ela vai, por exemplo, lá, a santa fez um milagre por mim, o Exu, meu Exu me deu tal coisa, a pombogira. Não foi o Exu, foi você mesmo. Não significa que eles não existem, que eles não tenham vida. Mas você pegou um arquétipo, tá? Todo o Exu, toda a imagem é um arquétipo. É uma energia que está ali. Aí você faz o quê? Você aumenta a vibração, você dá uma ordem para aquela energia que está ali. Você põe energia naquilo ali, porque você está ali falando. Então você está colocando energia. Você está colocando energia na imagem, no arquétipo. E aí essa imagem automaticamente se tornou um ponto energético. E ela vai ressoar. Quanto mais energia você põe, mais ela ressoa. E quando ela ressoa, o universo, as energias se encarregam, né? Você não duvidando, você acreditando, o que eles chamam de fé, né? Que é o que as pessoas chamam de fé. É simplesmente o ato de não duvidar. Só acredite, é só isso. Não a questão, é fé. É muito superficial a fé. Porque se não aconteceu, porque você não merecia, o Espírito não te deu, ou porque Deus não quis te dar, porque não era a hora. É sempre uma base de crença furada, que no final não tem sentido nenhum, uma coisa contradiz a outra. Então, é só você que, naquele momento, você imaginou um carro, você pediu um carro, mas depois você foi na garagem, olhou, e aí você duvidou, ele não vai entrar. Mas se você deu a ordem e pronto, o carro é meu e acabou. Pronto. Todas as energias vão ressoar para que exista um mecanismo, um caminho para que aquilo aconteça. Aquilo vai acontecer. Porque você é o criador da tua realidade. Você é o co-criador dos teus próprios caminhos. Você cria teus caminhos. Só você não entendeu isso ainda. Você não entendeu o jogo. Então aqui eu estou te ensinando o primeiro passo de co-criação. Primeiro passo dos caminhos que você tem que seguir para co-criar mais resultados. Então, quanto mais energia do seu chakra do prazer você acumular no cérebro, mais cocriação você vai ter. Você pode entrar em um estado de meditação, de cocriação. Esse estado de meditação vai trazer para você os resultados que você quer. Quando você silencia seus pensamentos e fica na caixa do nada, como se fosse a caixa do nada, não penso em nada, eu simplesmente silencio os pensamentos e observo e começo a pulsar. Sinta teu corpo inteiro vibrar, pulsar, numa frequência de alegria, de amor, de gratidão. Então, você tem que estar nesse estado, mesmo estando em
você tem que fazer força para vibrar no começo. Depois o seu corpo e as suas células, ele aprende a ressoar automaticamente. Você aprende a ressoar no automático. O seu corpo ele é uma máquina, o seu cérebro é uma máquina extraordinária. Uma vez eu tive um sonho que eu sempre tive projeções astrais, eu também já saí do corpo algumas vezes. E numa dessas projeções, que é um sonho, né, a gente chama de sonho, projeção astral, eu encontrei com alguém na rua e esse cara, no caso, é um anjo, né, a gente chama de anjo, um ser de outra dimensão. E aí ele me falou, né, ele transfigurava o rosto, ele se transformava em que ele queria, ele mudava a aparência. E ele falou pra mim, ó, pra você mudar a tua realidade, você tem que transformar a realidade nesse mundo que eu vivo. Nessa realidade, para que na outra realidade você receba aquilo que você quer. Você muda o mundo aqui, o seu rosto aqui, e lá você também vai mudar. Eu falei, sério isso? Caraca! E aí ele era um cara de luz, assim, cheio de luz, de repente ele ficou com o olho vermelho, como se fosse o pessoal, né, chamasse um demônio, uma coisa assim. Ele falou, veja bem pra você ver, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso me transformar no que eu quiser. Eu escolho o que eu quero. Eu falei, cara, é incrível isso, não? Então ele explicou isso pra mim. E eu comecei a entender. Eu no começo não entendia. Eu falei, cara, que sonho louco, que projeção maluca é essa? E eu não entendia isso no começo. Eu não tinha essa noção. Depois eu comecei a entender que as pessoas, elas estão tentando sempre mudar pelo físico. Por exemplo, eu vou fazer um marketing para minha empresa, para vender meus produtos, para encher de cliente. O cara vai no padre, no pastor, na macumba, vai em todo mundo para encher de cliente. Porém, ele só precisa aprender a ressoar com aquilo que ele quer. Ele só precisa dar o comando correto, criar o prompt correto, que é igual a IA. Eu dou o comando correto, ó, eu quero isso, 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 e a IA automaticamente me entrega tudo aquilo que eu quero. Assim é o campo quântico, não muda nada. Ali no campo quântico, eu acesso o campo quântico, que é uma coisa que eu vou ensinar você a acessar o campo, e aí eu mando a informação que eu quero minha loja, não é eu quero, é sempre no presente. Né? Não é o querer, é obrigado, gratidão por ter minha loja full clientes X que compram todos os dias, X produtos, estão muito felizes, todos os dias eles estão aqui comprando, eu sou grato e feliz por isso. E aí você ressoa isso naturalmente. O seu cérebro não vai distinguir se é verdade ou não. Ele vai tentar te rebater, vai dizer, você está louco? Você está maluco? Não, isso ainda não aconteceu, isso não é verdade. O teu cérebro, por causa das tuas falsas crenças, ele vai estar sempre te rebatendo. E isso serve para tudo, para tudo. Se você tem medo, você pode criar um campo de proteção, de blindagem em volta de você, da tua família, de quem você quiser. Eu consigo fazer isso para outras pessoas também, usar minha energia para ajudar outras pessoas, para enviar uma ressonância para outra pessoa. É tanto assunto, é tão profundo esse assunto, que eu já tô cansando de falar só nesse vídeo aqui. Esse vídeo tá bem longo já, não sei nem quantos minutos, quantos que tá aí. 43. Ó, já tem 40 minutos que eu tô falando nesse vídeo aqui, ó. E ele vai dar um pá de corte porque não tem o que fazer. É muito profundo. É um assunto para a vida inteira. Todo dia você aprende uma coisa nova, uma técnica nova, um jeito novo de melhorar. Então você consegue melhorar cada dia mais. É tudo. Tem gente que fala, instalou o drive mental. O que é instalar esse drive? Por exemplo, assim, ó, vou te dar um exemplo bem simples. Se você acredita que você tem doença, está doente, tem problemas, você realmente está afirmando, e o campo, que é o espelho, igual eu já te falei, ele vai dizer, tudo bem, é o espelho, ele reflete isso de volta. Agora, se você instalar um drive na tua cabeça, eu sou saudável, não existe doença, não existe praga, não existe nada disso, eu estou todos os dias com perfeita saúde, meu corpo reflete a perfeita saúde que eu vivo, não existe doença.
no seu mundo, no seu planeta, na sua ideia, na sua mente, o espelho quântico vai dizer: ótimo, ok, eu te apoio. Vai refletir na hora. Ele está dizendo para o próprio corpo. Quer dizer, tuas células vão regenerar. Não, ó, não existe doença, sai daqui, não existe doença, não existe essa energia. Teu corpo automaticamente vai começar a criar vida e vida com abundância. Por isso que Cristo falava: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Só que ninguém entendeu nada. O que é abundância? A abundância não existe falta, não existe carência. Por isso que o mundo não existe falta, não existe carência. Mas isso é uma questão de vibração. Você vai precisar aprender a elevar a sua vibração, fazendo exercício físico, melhorando sua alimentação, melhorando o sono, melhorando a forma com que você pensa e age e sente. Porque é através dos sentimentos que vão gerar os pensamentos, que vão gerar as reações químicas no corpo. E aí você vai passar a vibrar o dia todo. Então, se você vai estar com raiva, você vai vibrar raiva o dia todo. Se você está feliz, você vai aprender a vibrar a felicidade o dia todo. E você vai mandar a escassez embora, vai mandar a depressão embora, e aí você vai vir aqui me agradecer. Você vai vir aqui dizer que eu realmente estou falando a verdade, que eu não estou mentindo, que eu não quero os seus recursos, eu quero ver a sua evolução. E o que um hipnólogo, um terapeuta vai falar para você? Que ele vai cobrar 15 conto para te levar lá no teu passado, para curar você instantaneamente, porque você tem uma dor e você quer curar essa dor. Não é assim. Quando você volta no passado, você melhora seu futuro automaticamente. Você pode fazer isso se você quiser. Só que eu não aconselho mexer nessa dor, mexer nesse sentimento. O que eu aconselho é você criar a mudança a partir do agora. Você vai criar novos pensamentos, novos sentimentos, gerar novos sentimentos, e aí você vai criar uma mudança. E essa mudança vai fazer tanta diferença na sua vida que aquilo que passou, ele vai ficar lá na periferia do teu cérebro. Teu cérebro é como uma grande cidade. E aí você vai manter no centro da cidade só aquilo que te traz valor, só aquilo que te traz responsabilidade, importância. Aquilo que te machuca vai ficar lá na periferia, escondido, que você nunca mais nem vai lembrar que existe. Ele vai estar no subconsciente, mas ele está inativo, né? Ele é um dado que não vai ter valor na tua vida. Esse dado não vai ficar ressoando. A vaca rumina, então quanto mais você rumina maus pensamentos, aí você vai gerar maus sentimentos e vai gerar maus sentimentos de novo e maus pensamentos de novo, e essa ruminação vai gerar uma energia negativa, e aí você vai estar sempre em dificuldade, sempre na escassez. Por que as pessoas estão, mesmo estando na igreja, estão com a vida toda arrebentada, lascada, vai para casa de pai de santo, de religião, e está com a vida toda arrebentada? Por que será? Porque ele vive na escassez, porque lá eles te ensinam a escassez. A igreja ensina você a pedir. A religião também ensina. Você chega lá no atendimento com o Exu Pombogira, o que você quer? O que você tem para pedir hoje? Se você fala: não, eu vim aqui só agradecer, não tenho nada para pedir. Daí fala: não tem como te ajudar, se não tem nada para pedir, o que eu posso fazer? Você chega lá, como é que Deus vai te ajudar? Você não pede, tem que pedir. Na verdade, você tem que ser claro no que você quer. Mas você tem que falar isso como já tendo. Cristo falou bem isso mesmo. Se você, crendo que já o recebeu e não duvidando, você já recebeu. Você vai, não tem como não receber, não tem como não entrar na sua vida. Porque você está crendo que já recebeu. Você tem que viver como se fosse. Lembra da historinha que eu te contei? Do meu personagem, da minha pessoa? Da minha história? Eu sempre acreditei que eu era aquilo. E eu me tornei aquilo que eu acredito que eu sou. Então a sua mente é um grande computador. É um potencial gigantesco. Que você pode expandir ela. Você pode criar algo incrível. Não tem como não ser incrível. Você começa a desenvolver isso. Cara, você tem alegria. Você começa a vibrar isso. Todo dia você quer vibrar. Mais e mais e mais. Você vai chegar num ponto que você tem a necessidade de falar para as pessoas, de compartilhar com alguém, de dizer: olha, mudou a minha vida, que é o natural. Se você não faz isso, você é omisso.
É omissão, entendeu? As pessoas querem te vender um curso mirabolante, milagroso, que você vai ganhar dinheiro de casa com a internet, não sei o que, e tarará, e tarará. E no final eles usaram essa energia, isso que eu tô te contando, para te vender um produto, porque ali, quando você entra na energia daquela pessoa, que você põe o foco, você dá atenção, pronto, você já está ganho. Ela já colocou, ela já ressoou que você já comprou dela, que você já fez o curso, e que não interessa se você terminou ou não terminou o curso, o importante é que você comprou o curso. E ele já imaginou isso na mente dele. Quantos milhões de pessoas já compraram esse curso? É assim que os caras ganham o teu dinheiro. É assim que o mundo é manipulado. Eles manipulam você, eles já deram o comando mental. E aí quando essa energia passa e te pega em baixa frequência, ela te acerta. Por isso que muita macumba funciona. Por isso que muita oração, sem a pessoa entender isso, que quando ela faz uma oração, ela acessa o campo quântico, que ela manda a oração para outra pessoa, ela cura, ela amaldiçoa alguém. Eu já vi vários casos de pastor orar por uma pessoa que é macumbeira e matar o macumbeiro. Eu já vi várias pessoas também, já vi macumbeiro fazer macumba para outro, macumbeiro para outro, um crente, e pegar na pessoa e a pessoa vir enlouquecer e ficar doida. Porque ela entrou naquela frequência. Quando você recebe uma energia negativa, tudo é energia. Basta você entender como converter essa energia negativa em uma energia de prosperidade, de riqueza. Aí você direciona, opa, veio uma energia para mim, opa, vou jogar lá fora, vou mandar de volta pro cara. Não, você vai aprender a direcionar. Opa, o cara mandou um feitiço, maravilha, vem aqui, vamos direcionar você para riqueza aqui, ó. Vamos fazer dinheiro com esse daqui, entendeu? É apenas direcionamento de energia. É que nem eu falei para você, se você aprender a gerar o seu próprio campo de proteção, de blindagem, cara, é incrível. É só criar um drive, como alguém fala por aí, e você vai gravar isso. E o seu corpo vai gerar essa frequência. Então essa frequência de abundância, de riqueza, carro, casa, apartamento, não é mais uma preocupação. A escassez de falta de alimento, de falta de oportunidade, disso, daquilo, não existe mais. Ela não existe, porque você já deu o comando mental para que aquilo ali, para que aquela escassez que você sentia, que você tinha, ela já não significa mais nada. Pausa o vídeo para mim.